Olá, amados, bom dia, graça e paz. Aqui o irmão Fábio Gomes. Mais um dia na perseverança, segundo aquele que nos ensina que ao fiel ele revela segundo a sua fidelidade, ainda que alguns estão de forma infiel, ele continua sendo fiel para julgar com a sua justiça, equidade, na imparcialidade e exercer o direito, porque ele não muda. Ao irrepreensível, ele revela como irrepreensível, aonde ele tudo opera e executa. Também ele nos ensina ao perverso, ele é aquele que julga segundo a sua própria perversidade, porque assim como ele nos conhece através das atitudes, é através justamente das atitudes que alguns são aprovados, assim como outros são reprovados diante do Senhor, aonde a única forma de andar segundo o corpo, alma e espírito incorruptível é segundo aquele que nos mantém purificando e santificando, enquanto há tempo, por meio do lavar da palavra, que é viva e eficaz, lavagem do interior para fora, aonde é uma fonte de água viva a jorrar. A boca fala o que o coração está cheio, e assim perseveramos dia após dia, segundo a sua infinita bondade e misericórdia, que é o fato de não sermos consumidos, e se renova a cada manhã, aonde há mais esperança para aqueles que perseveram dia após dia, depositando a confiança naquele que é benigno, e aonde ele nos ensina. Ao mundo não vim trazer paz, vim trazer ira, espada, dissensão. De agora em diante, onde houver uma casa com cinco, três contra dois, dois contra três, sogra contra nora, nora contra sogra, pai contra filho, filho contra pai, porque não há comunhão de julgo desigual. Ele nos ensina. Ele veio para libertar os cativos, aqueles que estão oprimidos. Tomai sobre vós da minha canga, o meu fardo é suave, meu jugo é leve. Vinde a mim todos os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas também nos ensina que nem todos iriam compreender esta palavra, como também não queriam mudança de atitude, porque tudo ele criou com um tempo e um propósito debaixo do sol, até os ímpios para o dia do juízo, aonde ele é aquele que está a trazer juízo sobre toda a carne, porque está escrito que quando, segundo a ascensão ao Pai, ele envia o Espírito que convence o homem do seu pecado, e ele disse do pecado, porque aquele que perseverar segundo o pecado não me verá mais, porque alguns são levados pelos anjos, porque um é o que planta, segundo a palavra que é viva e eficaz, o próprio Espírito convence o homem do seu pecado e planta a semente. Mas aqueles que têm segunda semente má serão sepultados. Já aqueles que têm a semente boa e produzem os bons frutos, os anjos os levarão. Da justiça, porque ele foi justificado e retornou ao Pai, e segundo a sua justiça, o Pai lhe concedeu o poder e autoridade para julgar. É somente ele que julga do juízo, porque o príncipe deste mundo foi expulso, e assim aqueles que estão segundo o seu espírito, maior o que está em nós do que aquele que está no mundo, que foi condenado e expulso, e assim ninguém pode impedir o agir daqueles que estão segundo Cristo,
Porque Cristo vive em nós, maior o que está em nós do que o que está no mundo. Aonde, filhinhos, vós já sois mais que vencedores em Cristo Jesus. Nós já vencemos o anticristo, os falsos profetas, aqueles que seguem suas heresias, seus vãs debates teológicos são levados de um lado para o outro como nuvens sem água, como dando soco ao vento, onde são como palhas levados de um lado para o outro, aonde, segundo o fogo, quando se vem e prova a qualidade das obras, aquele que edifica que não seja segundo o alicerce já lançado, que é o Evangelho, acaba se queimando e a obra não permanece. Mas aqueles que perseveram segundo aquele que é do alto, ainda que os rios submergirem, não se afogam, e ainda que passeares pelo fogo, não se queima. Assim se persevera dia após dia no anúncio do Evangelho do arrependimento, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna e alcance a sabedoria do alto, pura, viva e eficaz, sem hipocrisia, da onde os dias vão bens e longos nessa terra e ainda se alcance a vida vindoura, assim como aqueles que rejeitam também há um lugar reservado àqueles que depositam a confiança no rei de Sodoma. Ali haverá choro e ranger de dentes, ali desejarão a morte e não morrerão. Por isso nós perseveramos segundo a herdar a Jerusalém celestial jubilosa dos milhares e milhares de anjos, aonde a palavra nos ensina que algo que os olhos nunca viram, a mente nunca imaginou, ali só haverá júbilo daqueles que perseveram segundo aquele que tudo opera, que nos ensina: perseverai e tem de bom ânimo, eu venci. E assim nós, dia após dia, estamos com a oportunidade de demonstrar através do bom proceder, tanto em palavras como em ações, porque aquele que é meramente ouvinte e não se pratica, ilude-se a si mesmo. Jesus já nos ensinava dos fariseus a hipocrisia, uma pequena levedura toda a massa, os anciãos, aqueles da qual ele dizia: façais o que eles dizem, mas não praticais o que eles praticam, porque eram meramente ouvintes, assim como os escribas, os doutores da lei. Segundo a lei, ninguém é justificado, sempre se tropeça em algum ponto e está cometido desobedecer a todos os mandamentos. Segundo a graça, temos um advogado, ainda que se tropece em algum ponto, ele nos defende do vil tentador. Acautelai-vos de todos aqueles que são falsos, aqueles que a palavra diz: não deis créditos a qualquer espírito, examinai os espíritos, examinai a si mesmo, usai a consciência para examinar as atitudes, para examinar o proceder, do qual devemos perseverar dia após dia, sem usar as vãs comparações. Os saduceus, as seitas, muitas são as seitas nos dias atuais, que anunciam fé segundo o paganismo, dizem que são fé inteligente, dizem que semeiam fé com seus shows. Fugis dos lobos, fugis daqueles que vos seduzem, aonde são ávidos pelo lucro, e o Senhor é aquele que está a tratar com cada um deles, a abater os lobos ferozes. E aqueles que dão ouvidos a eles acabam indo para o mesmo caminho, por negarem aquele que podia os justificar,
Assim vos diz o Senhor.